Boa tarde. Hoje eu, Ellen Maria Rodrigues e a minha parceira Emanuele Carvalho vamos apresentar nosso pré-projeto de TCC, que tem como tema perfil epidemiológico de gestantes com sífilis diagnosticadas por exames laboratoriais na cidade de Parnaíba. Nosso orientador é o professor Dr. Luan Kelvis, Miranda de Souza. Bom, a sífilis, ela é uma doença infecciosa sistêmica e de desenvolvimento crônico. É uma doença com período de latência e exacerbação. Ela é causada, o seu agente etiológico é o Treponema pallidum, que é uma bactéria gram-negativa do grupo das espiroquetas. Essas espiroquetas, elas vão se duplicar e depois se disseminar através dos canais linfáticos e essa progressão pode ser em horas ou dias. Ela alterna os períodos, né, de atividade e inatividade. Ela é considerada uma DST por apresentar maiores índices de transmissão através do contato sexual. É dividida por fases ou estágios, que a gente vai ver um pouco mais à frente, e é classificada como sífilis adquirida e sífilis congênita. O seu diagnóstico diferencial é realizado através de exame físico e exames laboratoriais. Bom, os casos de sífilis gestacional, eles estão presentes de maneira global, não é uma coisa que a gente consegue ver só no Brasil. Sendo que uma grande proporção dessas gestantes não são tratadas ou não recebem o tratamento inadequado. Muitas delas também têm acesso ao tratamento, mas não conseguem fazer o tratamento de forma correta. Isso comprova os dados que apontam que a sífilis congênita é a segunda causa principal de morte fetal evitável em todo o mundo. Ela só é precedida apenas pela malária, segundo a Secretaria de Saúde do Governo Federal. Então, é importante a gente combater a sífilis congênita com a detecção eficaz da sífilis gestacional. A vigilância da sífilis na gravidez e da sífilis congênita tem como objetivo identificar casos para subsidiar ações de prevenção, controle e monitorar padrões e tendências epidemiológicas. Como é que se dá essa transmissão? A gente tem algumas formas de transmissão. A transmissão pode ser sexual, ela pode ser transmissão vertical, transplacentária, ou via parto, né, no canal do parto. Pode ser através do contato com lesões infectadas ativas, transfusão de sangue contaminado, né, sangue ou hemoderivados, essa transmissão é mais rara, inoculação direta acidental, através dos manuseios de material infectado. E como que essa sífilis, como que essa doença vai evoluir? Primeiro vai haver o contato, e o vírus ele pode ficar aí de 10 a 90 dias para começar a manifestar os sintomas. E a gente vai ter a sífilis primária de 3 a 12 semanas. O VDRL, ele vai dar positivo em 25% dos casos. É importante dizer que a streptolizina, que é usada, ela pode dar positiva em outros casos. Porém, na fase secundária, que vai de 4 a 10 a 14 semanas, o VDRL vai dar positivo em 100% dos casos. Já na latente precoce, o VDRL vai dar positivo, mas como ela já está entrando em fase de latência, os títulos vão dar baixo, vai ter uma titulação baixa. Já na latente tardia, o VDRL vai dar positivo, né? E a titulação vai dar negativa, vai dar bem baixa. Ou, na verdade, o VDRL pode dar positivo ou negativo, mas mesmo dando positivo, a titulação vai ser baixa. Na latente tardia também, a gente tem a remissão em 2/3 dos casos.
Já em um terço dos casos, ela desenvolve para terciário. Segundo o Ministério da Saúde, através do Boletim Epidemiológico de Vigilância em Saúde, em 2020, a gente teve 58% dos casos de sífilis adquirida, 61% dos casos gestacional e 11% dos casos congênita. 58% dos casos deu 115.371, que foi a sífilis adquirida, a gestacional 61.441 e a congênita 22.065. Como se faz esse diagnóstico? A gente tem a microscopia e a sorologia, além do diagnóstico clínico, né? Nós vamos ter a microscopia direta em campo escuro, que é essa imagem que a gente está vendo ao lado, que ela vai procurar diretamente a bactéria. Também a imunofluorescência direta e a sorologia. A sorologia, a gente vai procurar os anticorpos, no caso. E a gente vai ter os testes não treponêmicos, que é o VDRL, que vai ter as titulações, que é muito utilizado, e os testes treponêmicos. Esses testes treponêmicos, eles vão permanecer positivos. Tratamento. No tratamento, a gente vai usar a penicilina benzatina e vai mudar a concentração por fase. Na fase primária, a gente tem 2,4 milhões de UI. Na secundária ou latente precoce, 4,8 milhões. E na terciária, 7,2 milhões. Prevenção e controle. É muito importante a gente prevenir a sífilis na gestação, justamente por conta do risco para a mãe quanto para o bebê. Então, a gente precisa, primeiramente, evitar que isso aconteça e fazer um diagnóstico precoce. Como ocorre essa captação precoce das gestantes pela equipe de saúde? Pode ser feita uma busca ativa na comunidade em que a equipe de saúde atende e captar essas gestantes que muitas vezes não são usuárias da UBS ou não fazem um acompanhamento pré-natal adequado. A assistência pré-natal, depois de ter feito essa busca ativa, é importante fazer com que essa gestante continue o acompanhamento pré-natal, não vá apenas à primeira consulta, porque no caso da sífilis, ela pode ocorrer em qualquer fase da gravidez. Dando positivo os testes, o teste de sífilis, é importante investigar outras DSTs também. E tratar os parceiros. Uma capacitação importante é a capacitação da equipe multiprofissional para saber lidar com essa gestante, até para que ela possa ter melhor êxito no tratamento e querer fazer o tratamento também. E a realização do teste do VDRL em mulheres com intenção de engravidar, para primeiro tratar a sífilis, para depois pensar numa futura gravidez. Sífilis na gestação. Preciso realizar o teste VDRL ou o RPR no primeiro trimestre da gravidez e no início do terceiro trimestre, para detectar a infecção próximo ao final da gestação. Tratar a gestante, reforçar as orientações para o uso de preservativos e repetir sorologia do parceiro em 21 dias. O feto pode ser infectado em todos os estágios da doença, independentemente do trimestre, e às vezes pode ser detectada com ultrassonografia com mais de 20 semanas. Se o resultado da sorologia for reagente, após 28 semanas, tratar a gestante e o parceiro para completar o tratamento em tempo adequado. Aqui são alguns achados comuns da sífilis congênita, né? Que a sífilis gestacional, ela pode
fazer mal ao feto também, desenvolvendo sífilis congênita, e o bebê pode nascer prematuro, pode apresentar baixo peso, hepatoesplenomegalia, que a gente pode ver nessa primeira imagem, pele amarelada, né, icterícia, problemas respiratórios, anemia e edema. Bem, dando continuidade, então, à apresentação do nosso projeto de TCC, o que foi que nos motivou a fazer esse trabalho utilizando esse tema? Exatamente pela importância de fazer esse acompanhamento e como a gente pôde perceber através da pesquisa bibliográfica, que houve um crescente número de casos de sífilis, principalmente durante o período gestacional. Então, o grande impacto que essa doença pode estar ocasionando, principalmente na vida dos fetos, né, dos recém-nascidos, é muito importante. Então, é importante a gente saber a nível nacional e principalmente a nível municipal, para podermos estar atuando de forma preventiva. Então, ter o conhecimento desses dados a nível local é muito importante. E outra justificativa foi exatamente fornecer esses dados para que possa se contribuir de uma forma bem eficácia na saúde coletiva, né? Baseado sempre numa análise do comportamento populacional com relação à sífilis na gestação na cidade de Parnaíba. Então, o nosso objetivo principal é exatamente a descrição do perfil epidemiológico das gestantes com diagnósticos de sífilis no município de Parnaíba, Piauí, e isso durante o período do ano de 2022, de janeiro a dezembro. Dentro dos nossos objetivos específicos estão, principalmente, descrever todos os fatores sociodemográficos da sífilis gestacional, traçar esse perfil desses pacientes e os seus parceiros que positivaram através do teste no ano de 2022, de janeiro a dezembro, identificar qual a fase em que essas mulheres estão conseguindo fazer diagnóstico, principalmente com relação aos seus trimestres, que a gente sabe da importância para o diagnóstico e para o tratamento, de acordo com o período gestacional com que foi diagnosticado, e correlacionar o perfil epidemiológico materno com os desafios que a assistência, principalmente no que se trata da assistência pública, tem a oferecer a essas gestantes durante esse período de acompanhamento, de controle e de tratamento. Então, como foi que nós nos baseamos na nossa metodologia? Então, a gente descreveu a metodologia inicial para a construção desse projeto e a metodologia que nós vamos utilizar para a construção do projeto em si, para a execução do projeto em si. Então, primeiramente, nós realizamos um estudo bibliográfico, realizando essa revisão integrativa através de buscas nas plataformas, das quais a gente pôde ter acesso, utilizando descritores válidos, como sífilis na gestação, sífilis congênita, dados epidemiológicos, perfil epidemiológico das sífilis na gestação. Então, todos esses termos nós utilizamos para fazer a nossa pesquisa bibliográfica e fomos, então, selecionando os artigos dos quais estavam dentro do nosso tema escolhido. Bem, então, para nós desenvolvermos esse trabalho, que é exatamente fazer uma análise epidemiológica de caráter transversal observacional, nós vamos colher os dados de pacientes que realizaram o exame do VDRL no período de janeiro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Então, nós vamos fazer a varredura desses dados, ver quantas gestantes realizaram esses testes, quantos testes deram positivos e qual o nível de titulação que esses testes positivaram, porque a gente sabe da importância de estar acompanhando a titulação do VDRL. E em que período gestacional essas gestantes realizaram o teste e tiveram o diagnóstico. Então, nós vamos fazer todo esse levantamento de dados, essa análise desses dados, e através desses dados, nós vamos, então, estar traçando o perfil epidemiológico das gestantes que realizaram o teste de VDRL em um laboratório na cidade de Parnaíba.
Então, aqui estamos apresentando para vocês o nosso cronograma, né? Que nós iniciamos esse trabalho esse ano, escolhendo o tema, fazendo levantamento bibliográfico e também elaborando todo o projeto, na qual a fase que nós estamos, que é exatamente hoje, a apresentação do nosso projeto. E aí nós vamos dar continuidade, né? Coletando os dados, fazendo análise desses dados, fazendo todo o processo de inclusão, né, da gestante, traçando o perfil dela, idade, período gestacional, titulação, e aí até o final até junho de 2024 é o nosso cronograma para nós estarmos fazendo a defesa e apresentando o nosso trabalho e levando para a publicação. Aqui, de uma forma geral, todos os gastos que nós vamos ter ao longo do desenvolvimento do trabalho, que é mais a parte gráfica, né? Porque todos os dados que nós vamos coletar são a nível de sistema, então a gente só vai mesmo ter gastos operacionais e gráficos para poder estarmos realizando a nossa pesquisa. Bem, e dentro dos resultados esperados que nós queremos alcançar ou que nós já esperamos alcançar dentro da análise do nosso estudo. Primeiro é observar como se trata esse perfil sociodemográfico dessas pacientes. E e por fazer uma análise já de toda a revisão bibliográfica, provavelmente esses dados que nós vamos coletar aqui, eles devem condizer com os dados que já são levantados a níveis nacionais e a níveis estaduais, que foi o que exatamente a Elia apresentou, que houve um crescente número de casos de sífilis durante a gestação. Então, nós queremos ver se esses dados estão correlacionados com os dados municipais, sendo que esses dados, eles são, na grande maioria, ofertados pelo SUS, para se fazer, o SUS oferece o teste e é quem disponibiliza os dados no sistema. Então, provavelmente, os nossos dados também vão coincidir com a maioria das gestantes realizando o teste através do Sistema Único de Saúde. Vamos traçar esse perfil epidemiológico, então, de acordo com os dados nacionais, essas pacientes, na sua grande maioria, são pacientes jovens, de baixa escolaridade, de classe social, e são pacientes que não têm instruções a respeito do que se trata esse teste de VDRL, para que serve, e o porquê da importância, o porquê que ele está incluído dentro da triagem pré-natal. Elas não entendem, mas não entendem do que está relacionado a esse teste. Então, essa baixa escolaridade, ela interfere bastante. Então, provavelmente é um dado que nós também vamos estar encontrando dentro dos nossos resultados. E, por fim, com relação aos dados coletados, é, pretendemos estar observando exatamente em qual período gestacional essa gestante está fazendo esse diagnóstico e acompanhamento, e pelo crescente número, a gente entende que esses diagnósticos estão sendo realizados de forma tardia, ou então fora do período trimestral adequado. É claro que, independente do período que a gestante esteja, esse teste tem que ser realizado, mas preconizadamente no primeiro e no último trimestre. Então, entende-se que está sendo feito de forma tardia. E a importância de estar se viabilizando a realização desse teste para estar minimizando as causas, né, e todos os processos que podem estar sendo influenciados através de uma contaminação parental. Então, com esses dados, a gente pode estar contribuindo a nível municipal, estadual, para que haja uma diminuição nesses casos de sífilis congênita. Então, esse é o nosso grande resultado com relação ao nosso estudo a ser realizado. E, por fim, aqui estão as referências que nós utilizamos para fazer essa apresentação. Nosso trabalho contém muitas outras referências, das quais nós utilizamos para constituir todo o referencial teórico. E muito obrigada por poder estar assistindo à nossa apresentação.